FM.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. A Nova Canção FM de São Nicolau passa a apresentar o programa Encontro com Deus. Produção e apresentação do presbítero Jocelino Correia, membro da Igreja Assembleia de Deus. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Muito bem, queridos e amados irmãos. Com muito prazer, muita alegria, estamos retornando até os vossos lares para mais uma apresentação do programa Encontro com Deus. Programa esse que o objetivo é falar do amor de Deus, da bondade de Jesus, que Ele pode salvar, pode libertar as vidas, fazer milagre. Quando nós cremos, o Senhor Jesus nos abençoa e supre todas as nossas necessidades. Então, para nós é uma alegria nós retornar então aí até a cabine da Rádio Nova Canção 98.7, para levar os vossos lares aí lindos, de louvor a Deus e também a palavra de Deus. Nós já queremos saudar todos os nossos amados irmãos, amigos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E queremos dizer também que juntamente pela fé aí nós desenvolvemos um projeto aí que tudo aquilo que nossos irmãos, nossos amigos fizer um voto a Deus ou nos dar uma oferta, nós transformamos em ajuda às pessoas necessitadas. Então, nós temos aí um número não muito grande, mas louvamos a Deus por esses homens de fé, porque a Bíblia diz que nós temos que ter a fé e as obras, as duas têm que caminharem junto. Então, sabemos que quem não tem fé não tem obra. E sabemos que também aquele que tem fé e não tem obra, ela se torna morta. Essa é a Bíblia que diz. E nós temos aí, então, nossos irmãos, lá no Paço de Santa Maria, o irmão João Duarte. Deus abençoe o irmão João, que Deus abençoe sua vida, com muita paz, muita saúde, que Deus supra as suas necessidades. E também temos o irmão Laurindo Machado. Deus abençoe o senhor aí também, a sua família, a irmã Chica, a irmã Kika. Recebo aí todos os louvores do programa Encontro com Deus. E também temos o irmão Adão Melo Pinto. Deus abençoe meu Adão, sua família. Que Deus venha dar vitória ao senhor em tudo aquilo que o senhor precisa. E também temos a Larissa Duarte, a Elizabeth Duarte, e também a nossa amiga Geni, esposa do nosso amigo Mírio. Deus abençoe. São essas pessoas que nos ajudam pela fé, trabalhando na obra de Deus. E nós queremos já então ler uma palavra de Deus, já vamos estar orando para ouvir os louvores. E antes nós queremos então dizer que o telefone está liberado para você ligar, você participar, 9945-5514 e o 99673-8402. Você pode aí fazer seu pedido de oração, seu pedido de louvor, e na medida possível nós vamos estar te atendendo. Para nós é uma alegria nós divulgar o teu nome aqui no programa Encontro com Deus. Então já vamos fazer uma leitura de imediato no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, uma palavra muito conhecida dos leitores da Bíblia. Está registrada então no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 25, que nos diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo a porta da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?
E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém. A palavra de Deus. Nós vamos estar orando. Se você tem uma necessidade, apresente a Deus. Creia que o Senhor Deus é poderoso para te abençoar. Fale com Ele agora. Vamos orar, querido e eterno e bendito Deus. Senhor, te adoramos, te agradecemos por esta grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de retornar, querido Deus, a esta programação para levar ao ar a tua santa e poderosa palavra. Querido Deus e Pai, abençoa este irmão, este amigo, este ouvinte que está orando juntamente conosco, Senhor. Vem abençoar e dar vitória, Senhor. Ó Deus, assim continua conosco nessa programação. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. A Bíblia nos fala de uma cidade onde as ruas são de ouro e os muros de cristal. Sua beleza não tem princípio nem fim. É uma linda cidade que Deus preparou para mim. Oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar. Cidade santa, onde os salvos irão morar. Esta cidade que Jesus foi preparar, serão bem-aventurados todos que ali chegarem. E se tu queres nesta cidade morar, renuncie ao teu passado, venha Cristo te entregar. Oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar. Cidade santa, onde os salvos irão morar. Muito bem, amados irmãos, vamos em frente, estamos apresentando o programa Encontro com Deus. Queremos deixar aí os nossos avisos aos nossos irmãos ali no Lar do Idoso, que às 4 horas nós já estamos chegando ali para um grande e abençoado culto, e convidamos você que está nos ouvindo, aí, o nosso convidado, a participar desse grande culto ali no Lar do Idoso. E queremos mandar para nossos irmãos ali
esse próximo louvor aí para o vosso livro espiritual, a nossa irmã que trabalham ali, e que ali quando aproximar às 4 horas, as irmãs já podem reunir os irmãos lá para nós já dar início no culto. E amanhã também, um grande culto lá na congregação do Passo do Sarmento. É um grande e abençoado culto, você é o nosso convidado a participar, a receber as bênçãos de Deus. Então, você é o nosso convidado amanhã, então às 3 horas da tarde, um grande e abençoado culto na congregação do Passo do Sarmento. Então vamos ouvir então mais um louvor. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Pastor, Deus levanta. Pregador, Deus levanta. Cantor, Deus levanta. Adorador, Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Ministérios, Deus levanta. Obreiros, Deus levanta. Missionários, Deus levanta. Adorador, Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro
mas eu não abro mão do Deus que eu adoro, mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma em todos. Muito bem, amados irmãos, queremos divulgar aqui a participação do meu mano, que mora lá em Cachoeirinha. Ele está dizendo aí, boa tarde, estamos assistindo o teu programa aqui em casa. Deus abençoe. Obrigado, Ramão, aí, por estar aí participando, ouvindo a programação. Receba aí as mais ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. E continue aí na audiência do programa, que Deus tem bênção para a tua vida. E queremos também aqui divulgar aí uma mensagem aí. A Tiele Tadielo, ela está dizendo que está ouvindo o programa. E queremos aí então mandar esse próximo louvor aí para vocês, Tiele, toda a família, Dona Castura, Ney. Deus abençoe vocês aí no bairro Boa Esperança. E o louvor, nós vamos ver se nós temos ali o louvor que você está pedindo. E logo daí vai ser rodado. Tá bom? Vamos ouvir então aí mais um louvor. Estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim.
Muito bem. Vamos ver ali, então, pela transmissão, vai estar divulgando aí as ligações. O irmão Devanir Carvalho ligou e ele pediu o dia Eu Não Sei com Bezerra Neto. Ele oferece para o Valdetar do São João Tujá. Muito bem, então, e agradecemos o Devanir, sempre está aí na audiência do programa. E também a Thierry Tadiela está pedindo um louvor aí com o Gerson Rufino. E nós já vimos ali com a técnica de som, já encontrou esse louvor, já vamos rodar aí até o pedido, Thierry, para oferecer para vocês aí, tá? E depois aí, por sequência, vamos ouvir então o louvor que o irmão Devanir está pedindo. Então vamos ouvir esse louvor aí. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande, Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta
Muito bem, meus irmãos. Queremos mandar esse próximo louvor para nossos amigos, nossos vizinhos, irmão Cristiano Alfamo, sua esposa, Deus abençoe, receba aí, irmão Cristiano. Próximo louvor, ali nosso amigo, nosso vizinho também ali, agora esqueci o nome do irmão lá, Deus abençoe ali. Irmão Adair, isso, seu Adair, Deus abençoe sua vida aí, se estiver nos ouvindo. Irmão Roque também, irmão Tília, e também todos os irmãos ali da congregação da Boa Esperança, irmão Pedro Oliveira, também irmão Arcindo, irmã Ruth Cardoso, todos os irmãos ali, a irmã Maria, esposa do nosso saudoso irmão Roque, toda a sua família aí, receba esse próximo louvor aí, e também a nossa vizinha, Dona Diva, que sempre está ouvindo o programa, Deus abençoe, e também lá para minha casa, para minha esposa, para os filhos, esse próximo louvor aí. Então vamos ouvir mais um louvor. Sei, e a hora também não. Eu só sei que ele vem e levará seu povo pra outra dimensão. Conhecer gente famosa que já está morando lá. Ver Isaac e Abraão e aos santos profetas poder abraçar. Eu não sei não, quanto tempo faz para que meu pai tome a decisão. Levará o seu povo pra outra dimensão. Subiremos voando com anjos cantando, chegar em Sião. Mas vai ser lindo demais a nossa recepção. Ele vai servir a mesa, vejam só que beleza, a grande multidão. Saudar os santos profetas, Pedro, Tiago e João. Mas primeiro eu quero ver meu Jesus querido, o autor da salvação. Quero dar um abraço nele e apertar a sua mão. Dizer muito obrigado, meu Jesus querido, pela minha salvação. Eu não sei não, quanto tempo vai para que meu pai tome a decisão. Levará o seu povo pra outra dimensão. Subiremos voando com anjos cantando, chegar em Sião. Eu quero ver meu Jesus querido, o autor da salvação. Quero dar um abraço nele e apertar a sua mão. Breve virá, breve Jesus voltará. Muito bem, amados irmãos,
Queremos dizer, o telefone ainda está liberado para você ligar, você participar, telefone 99 45 5514 e o 996738402. Telefone que você pode ligar aí, fazer seu pedido de oração, também pedir o teu louvor, e na medida possível nós vamos estar te atendendo. E nós queremos também lembrar dos nossos irmãos que sempre estão aí na audiência do programa, ali meus irmãos lá no Passo do Sarmento, próximo à congregação, lá, irmão Nenê, toda a sua família, irmã Jussara, irmã Jorge, todos os irmãos lá, irmão Pedro Fabrício também, sua esposa, irmã Olívia, todos os irmãos ali do Passo do Sarmento, irmão Volei também, sua esposa, sua sogra, irmã Nelly Moura, Deus abençoe a senhora, também irmão Antônio, Deus abençoe, irmão José Antônio também, filho da irmã Nelly Moura, Deus abençoe também, sua esposa, seus filhos, a irmã Aparecida também, todos os irmãos ali no Passo do Sarmento, recebam esse próximo louvor aí para o vosso livro espiritual. E também está nos acompanhando a Geni Camille Silva, ela está dizendo boa tarde, temos na escuta aqui em casa e peço oração para nossos filhos, nossos familiares. Deus abençoe a dona Genice, Elmira, toda a sua família aí, e receba aí todos os louvores do programa Encontro com Deus. Então vamos ouvir aí mais um louvor. Agora só terás um jeito se você depressa se arrepender. Jesus vai te perdoar, a tua vida Ele vai mudar, porque Jesus Cristo ama você. Só Ele é teu fiel amigo, também te livra do perigo. Somente você confiar e com Ele andar vai ser protegido. Você é um sofredor dos vícios malditos, não pode deixar. Jesus na cruz do Calvário derramou seu sangue para nos libertar. Ele demonstrou amor, dando a sua vida em nosso lugar. Você tem que dar valor àquela cena de angústia e dor que Ele passou só por te amar. Só Ele é teu fiel amigo, também te livra do perigo. Somente você confiar e com Ele andar vai ser protegido. Muito bem, amados irmãos,
Queremos também mandar esse próximo louvor ali para os nossos irmãos ali da Vila Jauri, nossos amigos, seu ANAP, toda a sua família. Deus abençoe aí e receba esse próximo louvor para o vosso Deus espiritual. Ele sempre está ouvindo o programa ali na Vila Jauri também. O irmão Niro Chuquer Cardoso, todos os irmãos ali na Vila Jauri, são muitos irmãos ali. E também nosso irmão João Silvio Figueiredo também, o irmão Mário, seu filho, toda a sua família aí receba esse próximo louvor. E a todos aqueles aí que estão ouvindo e não puderam ligar aí, aonde alcança aí o som da Rádio Nova Canção, receba esse louvor, porque esse é o último louvor do programa de hoje. Nós vamos oferecer a todos nós, amigos e irmãos aí que estão nos ouvindo. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor tem na vida de sabor, e tua alma está bem triste, aflita em ti, Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Muito bem, amados irmãos, ouvimos aí esses lindos louvores a Deus, mas nesse momento nós queremos compartilhar uma palavra a qual Deus tem nos colocado em nosso coração, que está registrada no livro de Atos, capítulo 16, e o versículo 25, qual nós fizemos leitura, que está registrado assim, perto da meia-noite. Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam.
E de repente sobreveio um tão grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Meus amados e queridos irmãos, amigos que me ouvem nesta tarde, quando nós observamos esta passagem bíblica, nós vamos entender que Paulo, nesse dia, nessa oportunidade, que estava preso, a Bíblia nos relata que Paulo, após ter um encontro com Jesus, e que a sua vida foi totalmente mudada, transformada, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e Jesus transformou a sua vida. Até porque Paulo foi um homem, um grande perseguidor da igreja, mas Jesus transformou a sua vida. E no capítulo 16, o versículo 9, quando a Bíblia diz que Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que logo depois desta visão, eles procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Aqui está então, amados irmãos, quando Paulo, depois de ter esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, agora o Espírito Santo lhe chamava durante a noite e entregava uma visão para Paulo, que Macedônia era uma cidade, uma região que era necessitada de ouvir o Evangelho. E a Bíblia diz que eles, navegando de Troas, foram para caminho direto para a Macedônia, e a Bíblia diz que eles tiveram alguns dias nessa cidade. E nessa oportunidade que eles tiveram alguns dias nessa cidade, a Bíblia diz que num dia de sábado eles saíram para fora das portas daquela cidade, procurar um lugar para oração, ao qual nós entendemos que naquela época, naquele tempo, não havia um lugar apropriado para que Paulo e os seus companheiros, aleluia, viessem adorar a Deus e falar com Deus. Porque a Bíblia diz que eles, procurando um lugar para oração, eles foram à beira do rio, aleluia. E num dia como hoje, que a Bíblia diz que no dia de sábado, saíram fora das portas para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar para a oração. Aleluia. E assentando, diz a palavra de Deus, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E a Bíblia nos diz que havia ali uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. E quando Paulo falava, Deus abriu o seu coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aleluia. Mas a Bíblia vai mais além, diz ainda, e que depois que foi batizada esta mulher chamada Lídia, ela se dispôs e se colocou à disposição, rogando e dizendo que a vez que elas fossem julgadas fiel ao Senhor, e que eles entrassem em sua casa e ficassem ali. Nós vimos o que Deus faz na vida de uma pessoa. Esta mulher que ouvia a palavra de Deus, ela logo abriu o seu coração e também abriu as portas da sua casa para que os discípulos entrassem na sua casa e ficassem ali. Mas o tempo não me permite ir muito além a esta mensagem, mas a Bíblia diz que após esta oportunidade que Paulo pregou a esta mulher chamada Lídia, o qual Deus entrou no seu coração, na sua vida, abrindo as portas para que eles se hospedassem na sua casa. Novamente a Bíblia diz que Paulo e os seus companheiros saíram, aleluia, para a oração.
E ali então, no caminho, eles encontram uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E esta moça acompanhava e dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Paulo, não conforme com aquela moça que adivinhava, ele volta para trás e repreende aquele espírito, dizendo: saia dela. E na mesma hora ela saiu. Mas por esse motivo, meus queridos irmãos, que Paulo e Silas foram parar nesta prisão, e que a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. E a Bíblia diz que lá dentro dessa prisão, quando Paulo e Silas oravam, e que nós podemos entender, é que o louvor, a oração que Paulo e Silas faziam, aleluia, eles estavam chaveados, eles estavam acorrentados, mas o louvor que saía da sua garganta, dos seus lábios, as suas orações que eles clamavam a Deus, aleluia, elas não ficavam presas, elas subiam para o céu, ao qual, aleluia, aqueles louvores, aquela oração que Paulo fazia junto com Silas, a Bíblia diz que era perto da meia-noite, não quer dizer que eles começaram perto da meia-noite, mas que pelo menos até perto da meia-noite eles já estavam orando, aleluia, e esse clamor chegou ao céu, chegou ao trono de Deus, e os outros presos ouviam esse louvor, e que eu posso entender, amados amigos, é que quando Deus manifestou ali, que os cárceres começaram a tremer, e as portas começaram a se abrir, as correntes que estavam nos pés de Paulo e de Silas e das mãos, elas começaram também a cair, e os alicerces se mover, aleluia, e o carcereiro estava dormindo, porque a Bíblia diz que quando ele acordou, as portas da prisão estavam abertas, e ele certamente tinha um compromisso, se caso os presos tivessem fugido, aleluia, ele tinha uma sentença de morte, porque a primeira coisa que ele fez foi pensar em tirar a sua vida, e foi o que aconteceu quando Deus começa a fazer aquele cárcere a se mover, e as portas começaram a se abrir, as correntes caíram, aleluia, e ali então naquele momento o carcereiro acorda e vendo as portas abertas, e diz a palavra de Deus que ele achou que os presos já tinham fugido, mas não tinham fugido porque, meus amados irmãos, porque eles estavam impactados, eles estavam, aleluia, com os louvores, com as orações que Paulo e Silas faziam, eles não pensavam, eles já não tinham mais vontade de sair da prisão, porque eles estavam vendo algo que eles nunca tinham visto, aleluia, Deus manifestando o seu grande poder dentro daquela prisão, e Paulo e Silas foram parar na prisão, porque lá Deus tinha algo para fazer, aleluia, porque muitas vezes, amados irmãos, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, quando nós queremos levar a mensagem de Deus, muitas vezes o inimigo se lança sobre as nossas vidas, tentando impedir para que nós se calamos, para que nós não falamos mais no nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro e João, quando pregavam no templo as autoridades, levaram para a prisão, e qual foi a ordem? Para que eles não falassem a homem algum no nome de Jesus. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, aleluia, disseram: julgai-vos se é justo antes a obedecer aos homens ou a Deus. Não podemos deixar de falar, aleluia, anunciar aquilo que temos visto e ouvido, aleluia. Então foi assim, quando Paulo e Silas estavam na prisão, porque eles estavam ali cantando e louvando a Deus, e Deus fez o milagre, aleluia, ali naquela prisão, abrindo as portas, porque nós sabemos, meus amados, aleluia, onde há oração, onde há louvor a Deus, porque ainda que estamos muitas vezes lutando, devemos de adorar, de orar e cantar hino de louvor a Deus, aleluia, porque não tem porta que não se abra,
porque não tem corrente que não se arrebente pelo poder da oração. Aleluia, e o louvor quando chega na presença de Deus. E naquele dia, naquela oportunidade, que o carcereiro, aleluia, se preocupa que os presos tinham fugido, quando puxa da sua espada para tirar a sua vida. Então a palavra de Deus diz que Paulo, ele branda com alta voz: não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E a Bíblia nos diz que aquele carcereiro, ficando todo trêmulo, não sabendo o que fazer, tira Paulo e tira para fora. E qual foi a sua primeira pergunta? Dizendo para Paulo: o que eu devo fazer para me salvar? E Paulo e Silas tinham a resposta certa, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a sua casa. Nós entendemos, meus amados irmãos, que a salvação não estava somente, aleluia, submetida ao carcereiro, mas também toda a sua família, porque a Bíblia diz que naquele dia o carcereiro aceita Jesus, e a palavra de Deus diz que eles pregaram a toda a sua casa e se converteram aceitando a Jesus. E que nessa tarde você possa crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então esta mensagem que eu quero deixar para você, que você entenda que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós queremos orar em teu favor, querido e eterno e bendito Deus. Senhor, nós pregamos a tua santa e bendita palavra, Senhor. Eu creio que muitos ainda, Senhor Deus, que não entendiam, a partir de hoje vão entender, que se crê no teu nome, possa se salvar e também a sua família. Pai querido, salva, escreve o seu nome no livro da vida. Vem abençoar esse irmão, essa irmã, esse amigo que está orando juntos, Senhor. Se estiver enfermo, seja curado, seja liberto pelo poder do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Mais um trabalho nós encerramos, que o Senhor nos tinha incumbido. Agradecemos pelas suas bênçãos que nestes dias temos recebido. Pedimos a Deus que vos abençoe e ficai firme, igreja querida, que muito breve chegará o dia e deste mundo estamos de sair.